Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. O nosso webinar de hoje vai ser um pouquinho diferente dos webinars que a gente vem realizando até aqui, ok? Hoje, o objetivo desse webinar é te apresentar o Manifesto Design Thinker, certo? Bem, hoje todas as ações que nós temos para transmitir o conhecimento do Design Thinking está focado justamente no Design Thinking e não no Design Thinker. Né? E isso é um grande problema, isso é um grande gap que o mercado tem apresentado em passar esse conhecimento, porque ele não está preocupado em te explicar como é que você leva o design thinking, toda aquela teoria que você aprendeu, para a vida real, ok? E o manifesto Design Thinker, ele visa cobrir justamente esse gap. Né? Todos os seus princípios estão totalmente voltados para que você consiga transportar a teoria para a prática e, dessa maneira, te tornar um verdadeiro design thinker. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Fica comigo até o final dessa apresentação, porque eu vou te explicar exatamente quais são as dificuldades que você está tendo em levar o design thinking para o seu dia a dia, e eu vou te mostrar como é que você consegue superar essas dificuldades, como é que você consegue aplicar o design thinking no seu dia a dia, certo? E para isso, eu preparei um conteúdo onde eu vou te apresentar o arsenal de segurança. O arsenal de segurança é um kit de ferramentas que, depois de testar várias ferramentas com várias sequências, eu cheguei numa sequência com 17 ferramentas, onde, quando executado essas ferramentas, uma após a outra, com a técnica que eu vou te ensinar, pegando o resultado que é a saída de uma e aplicando como entrada da próxima, eu posso garantir que você vai conseguir aplicar o Design Thinking no seu ambiente, certo? Indiferente se a sua empresa é pequena, média, grande, não tem necessidade, não tem problema se a sua empresa não tem cultura de inovação. Isso é uma lenda dizendo que o Design Thinking só pode ser aplicado em empresas que tenham a cultura da inovação. Não, pessoal, isso não está certo, não está correto. O Design Thinking pode ser aplicado em todo o lugar. Isso que é uma boa notícia para você, ok? Então, segura um minuto só, que eu vou startar agora a apresentação e a gente já começa a ver isso, ok? Só um segundinho. Ok, vamos começar então. Para que eu possa te explicar o que é o Manifesto Design Thinker, antes disso, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás e te explicar o que me levou a criar esse manifesto, ok? Então, vamos lá. Hoje em dia, a cada dia que passa, na verdade, a gente vê mais pessoas, eu vejo mais pessoas buscando conhecer o Design Thinking, mais pessoas interessadas em conhecer, dominar e colocar em prática o Design Thinking. E por que isso? Cada vez mais eu me deparo com artigos como esse do Instituto Batten, que faz parte da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Né? Esse artigo está falando o seguinte: inovação e crescimento, entendendo o poder do Design Thinking. Dentro desse artigo, a gente se depara com algumas informações como essa que eu vou passar agora. Então, inovação starta com empatia. Aqui nesse parágrafo, ele fala que uma das maiores empresas de design, como a IDEO, Frog Design, a Jump Associates, elas falam que usam empatia para desbloquear a capacidade de inovação dos seus funcionários. Nós temos também citações como essa da Jen Lindemann, que é da Darton School Business, que é a escola de negócios da Universidade de Virgínia também, que ela fala o seguinte: ela fala que a verdadeira vantagem competitiva vem de ideias que são extraídas da intimidade do cliente, né? E que um profundo conhecimento do seu cliente, seus problemas, ajuda a descobrir essas necessidades, né? Que é por isso eles utilizam o Design Thinking para buscar esse tipo de informação. E ainda mostra um estudo global realizado pela IBM, onde fala que apenas 41% dos CEOs têm uma compreensão detalhada dos seus clientes, mas que 78% dos CEOs esperam aprofundar esse conhecimento dentro de 3 a 5 anos. Tudo isso, todo esse direcionamento que a gente vê o mercado nos passando, faz com que as pessoas se interessem em Design Thinking, faz com que as pessoas busquem esse conhecimento. Né? E quais são as opções que nós temos hoje no nosso mercado? Nós temos livros, né, que na verdade tem livros muito bons. Os livros são excelentes, eles realmente trazem muito conteúdo bacana. Nós temos livros focados para o conceito do Design Thinking, temos livros focados para design de serviços, de produtos, focados em ferramentas que utilizam design. Então tem muita opção bacana, muita opção boa de verdade, onde a gente consegue entender o conceito do Design Thinking.
Uma outra opção que nós temos são a internet. Na internet nós temos o Google e o YouTube, que hoje consegue buscar muita informação relacionada a artigos, a sites que falam sobre Design Thinking, ou então o YouTube tem muita palestra, tem muita informação bacana também, onde também conseguimos buscar esse conhecimento do Design Thinking. Outra opção que a gente encontra bastante aqui são instituições que estão focadas em treinamentos e eventos, né? Então, existem uma série de treinamentos, tanto presenciais quanto treinamentos online. E eventos, nós temos congressos, temos outros eventos onde a gente consegue ter um contato, tanto em treinamento quanto evento, a gente consegue ter um contato mais próximo de experts ou de pessoas que realmente conhecem, né? Eu acho que treinamento mais com facilitadores e com pessoas que estão ali focadas na teoria, passando o treinamento, em eventos, às vezes, com experts que são do mercado mesmo, que colocam o Design Thinking em prática. Então, são outros caminhos interessantes de quem está buscando o conhecimento do Design Thinking. E ainda tem, para quem quer aprofundar um pouco mais, quer entrar na prática, nós temos imersões. E essas imersões, elas realmente focam em ações práticas, onde você vai para dentro de um laboratório, monta seu time de inovação, busca criar soluções para os desafios lançados, né? Geralmente essas imersões possuem palestras de pessoas que vêm falar sobre determinados assuntos que nos ajudam a abrir um pouco a cabeça do que nós estamos buscando, né? E temos interações constantes com outras pessoas, com nossos colegas, com facilitadores, com palestrantes. Então, as imersões são muito bacanas também. O grande problema é que todas as ações de disseminação de conhecimento estão voltadas para o Design Thinking e não para o Design Thinking. E essa não é a solução. Esse tipo de solução está focando na primeira camada. Se você já conhece o Design Thinking, se você já leu sobre o Design Thinking, você sabe que quando você vai mapear sua persona para buscar resolver um problema complexo, quando você faz entrevistas, quando você vai entender melhor a sua persona, você tem a primeira camada e a segunda camada. Geralmente a gente tenta buscar o quê? Conhecer nossa persona um pouco mais a fundo, chegar na segunda camada dela. É onde você vai conseguir gerar aquela solução que realmente vai trazer valor para a sua persona, né? E o que está acontecendo é que o mercado inteiro está olhando para essa necessidade que as pessoas têm de conhecer o Design Thinking e está oferecendo opções para você que não é o que você realmente precisa, não é o que você quer. Eles estão olhando para a primeira camada. E deixa eu te explicar isso. Vamos lá. Qual é a segunda camada, então, Rodrigo? A segunda camada é o seguinte: você não quer aprender o Design Thinking. Você não quer aprender o Design Thinking. Quando você busca pelo conhecimento, o que você quer realmente é conhecer o Design Thinking porque você quer impactar positivamente o ambiente que você está envolvido. Seja para resolver um problema no ambiente onde você trabalha, deixar a sua operação mais produtiva, seja para criar um novo produto, seja para impactar positivamente pessoas através de ações sociais. Na verdade, o que te chamou a atenção no Design Thinking é o poder que ele permite você gerar com as suas entregas. Você gerar entregas que realmente impactem aquele ambiente que você está se relacionando, né? Só que esta é a segunda camada. Quando você conheceu o Design Thinking, conseguiu compreender o poder de impacto que ele gera, você vai atrás do conhecimento. E o que as pessoas estão te fornecendo são o conhecimento do conceito do Design Thinking. O que ninguém te fala é que conhecer o conceito do Design Thinking está muito longe de permitir você aplicar esse conceito na prática. Vamos voltar para aquele mesmo artigo que a gente viu agora há pouco no Instituto Batten. Nesse mesmo artigo, nós temos algumas citações, como do Brian, que é do Alibaba, do grupo Alibaba, onde ele fala que a inovação não vem do plano organizado, ele vem da nossa preparação de lidar com a incerteza do futuro. Ou então, nós temos a Jane, de novo, falando o seguinte: embora não seja fácil de desenvolver, a capacidade de inovar compreende a mentalidade e uma metodologia que podem ser aprendidas através de uma prática rigorosa, né? E ainda uma outra citação aqui da Jean, onde ela fala que a inovação acontece através da ideação, exploração e experimentação. E envolve um ciclo de aprendizagem interativa, com insumos de diferentes lugares, falsos começos, erros e desvios. O resultado é impossível de prever, assim como o custo exato. Olha só, pessoal,
A grande questão é que quando você conhece o conceito e você tenta levar para dentro da sua empresa, para dentro do seu ambiente, quando você se depara com situações como essa, onde você está falando que você não sabe o custo exato que vai gerar, você tem um ambiente muito grande de incertezas, você não sabe exatamente qual vai ser o resultado, tudo isso faz com que você tenha uma dificuldade muito grande de convencer as pessoas que estão na sua empresa, os seus gestores, o executivo, é muito difícil você convencê-las em aplicar o design thinking. É muito difícil essas pessoas comprarem essa ideia. Você até pode questionar que quando você faz uma imersão, você coloca realmente a mão na massa, você vai para a prática, cria grupos de inovação e realmente aprende como aplicar. E é verdade, mas de novo, mesmo a imersão está focada no design thinking, não no design thinker. E qual é a grande diferença de uma imersão para a vida real? Na imersão você está num ambiente controlado. As pessoas que fazem parte do seu time de inovação são pessoas que pagaram milhares de reais para estarem ali com você. São pessoas que pagaram para escutar, para aprender o design thinking. Né? Então, óbvio que elas vão ter todo o interesse de absorver esse conhecimento e colocar em prática. Você está o tempo todo acompanhado de facilitadores que entendem no negócio, que entendem do design thinking e que estão ali para te apoiar. E os desafios, muitos deles são desafios fictícios que as pessoas, a instituição gera para que você busque soluções e consiga praticar, e mesmo aqueles desafios que são desafios reais de empresas que lançaram ali aquele desafio, o que está acontecendo? As empresas que lançaram o desafio, elas já tiveram essa sacada da inovação e elas estão buscando essa solução. Então, tudo que você sugerir para elas, elas estão abertas a escutar. Ok? Agora, imagina você pegar todo esse conhecimento, saiu de uma imersão agora, está com aquela gana de colocar em prática, e daí você volta para dentro da sua empresa e você vai chamar os seus colegas para formar um time de inovação e rodar o processo. Eles não conhecem o design thinking, eles não têm interesse em design thinking e eles realmente não vão ter a mesma pegada. Muitas vezes, eles podem estar ali por obrigação, né? Ou você não vai conseguir o engajamento necessário para conseguir fazer com que eles participem de todas as rodadas, ou eles não vão estar ali, vão estar só de corpo presente, mas não vão estar ali realmente querendo contribuir, né? Quando você olha para os seus gestores, as pessoas não querem saber de correr risco, as pessoas não querem entrar num projeto onde não vão saber o custo exato que esse projeto vai custar. Elas não querem prototipar, eles não podem chegar para o seu cliente, ou eles não entendem que isso é um ganho, chegar para o seu cliente para realizar um protótipo. E nesse protótipo tem a chance de falhar com o seu cliente. Né? Eu posso apresentar um protótipo, o protótipo falhar, eu volto para dentro de casa e busco uma nova solução. Isso faz parte do design thinking. Só que as empresas entendem que isto é algo negativo. Né? A redefinição do ponto de vista que é extremamente positivo, muitas vezes para empresas isso é negativo. Por quê? Porque muitas vezes o comercial já vende a solução fechada. Ele não vende a solução de um problema onde você vai lá e vai entender qual é o melhor problema. Esse aqui não é seu real problema, seu problema é este. E faz uma redefinição do ponto de vista. Eles não estão abertos a isso. Eles já venderam uma solução e querem que apenas você aplique aquela solução. Então, tudo isso que faz parte da nossa cultura, da nossa empresa, faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de levar o design thinking, o conceito, tudo que a gente aprendeu para a prática. E ninguém está preocupado em te mostrar isso. Então, para que você possa entender certinho o que eu estou falando, vamos pegar como uma representação de uma empresa essa pirâmide. Né? Então, você vai ter lá o presidente ou um diretor executivo que está no topo da pirâmide, e daí vai descendo, e cada vez que desce, a base da pirâmide fica mais larga, normal, onde eu vou ter uma série de pessoas. Né? Pensa o seguinte, quando a iniciativa do Design Thinking parte do topo, a gente consegue ver o Design Thinking realmente acontecendo na empresa. Né? Então, o acontecer, quando eu falo que quando a gente vê o Design Thinking acontece no topo, ele pode acontecer de duas formas. Uma das pessoas que estão lá em cima podem se interessar pelo assunto e eles podem buscar
todo esse conhecimento através de livros, cursos de imersões, treinamentos, artigos. Eles podem buscar todo esse vasto material que está disponível para nós hoje. Essas pessoas, quando buscam esse conhecimento e entendem, elas podem replicar isso para baixo e costuma funcionar. Ok? Um outro caminho que eles possuem é contratar uma empresa de uma consultoria externa que vem para dentro da empresa e que montem um time com pessoas da empresa para que consigam realizar ou resolver desafios que foram lançados, né? Então, isso costuma funcionar, porque quando parte de cima, quando um presidente, um diretor puxa essa frente, a empresa está engajada, né? A empresa em si está engajada e os funcionários automaticamente, ou grande parte desses funcionários, estarão engajados junto com a empresa. O que acontece é que, na grande maioria das vezes, quando esta iniciativa parte da base, parte de baixo, as pessoas não estão conseguindo convencer as demais pessoas de que o Design Thinking traz vantagem, de que é vantajoso investir um tempo para testar, para aprimorar, para adaptar o Design Thinking no seu dia a dia. Eles não conseguem enxergar o ganho que isso propicia, né? E existem pessoas que conseguem startar da base para cima? Óbvio que existem, mas é um número muito limitado. A grande maioria das pessoas que eu tenho conhecido, que eu tenho me deparado, são pessoas que estão buscando conhecimento do Design Thinking, elas adoram o Design Thinking, entendem que ele pode gerar um impacto muito positivo no seu ambiente, mas quando chegam na prática eles não conseguem implementar, ou eles têm uma dificuldade muito grande de implementar, né? E o que acontece? Se a gente for olhar no geral, olha quantas empresas nós temos. Imaginem quantas pessoas que se interessam com Design Thinking estão na camada de cima e quantas estão nas camadas de baixo, né? Então, a grande maioria das pessoas que estão buscando o Design Thinking, que querem transformar, impactar positivamente o ambiente onde estão atuando, elas buscam o conceito, mas na hora de levar para a prática, de levar para o seu dia a dia, elas não conseguem implementar. Então, é isto que o Manifesto Design Thinking veio trabalhar. Todos os princípios do manifesto estão totalmente voltados para que você consiga transportar a teoria para a prática, ou seja, tornar você um verdadeiro design thinker. E para que isso seja possível, não dá mais para trabalhar olhando para a primeira camada. Não dá para trabalhar com treinamentos tradicionais que nós temos, onde mesmo na imersão a gente vai e as pessoas estão preocupadas em te ensinar o que é o design thinking, como aplicar o design thinking. Mas o como aplicar não é como aplicar no seu ambiente, lá na vida real, é como aplicar dentro de um laboratório, né? Então, é descartável todo esse material que nós temos hoje? Claro que não. Conhecer o Design Thinking é parte do processo. A grande questão é que isso é apenas uma etapa do processo. Não adianta eu conhecer o Design Thinking, conhecer o conceito, dominar o conceito, se ninguém me mostra como eu levo esse conceito para a prática. Quais são as técnicas que eu faço para aplicar isso na minha empresa? E eu vou te falar o seguinte, dá para aplicar o Design Thinking em todas as empresas. Indiferente se a empresa é pequena, média, grande, se você trabalha sozinho, se trabalha com uma equipe, se você é gestor de um time ou se você não tem nenhuma pessoa abaixo de você, é possível aplicar o Design Thinking em qualquer ambiente. E hoje eu vou te mostrar como você faz isso. Tá? Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar um passo a passo o que você precisa fazer para aplicar o Design Thinking em qualquer lugar. Ok? Então, peraí, deixa eu tirar da apresentação que eu quero falar um pouquinho com vocês. Bacana, já estou de volta aqui. Bem, ficou claro para você qual é a dificuldade, qual o gap que nós temos, como é que o mercado está tentando te passar o Design Thinking, passar o conhecimento do Design Thinking e qual é a barreira que você está tendo? Todo mundo está preocupado em te passar o conceito, te ensinar a teoria, mas ninguém está preocupado como você leva isso para a vida real, né? Mesmo cursos de imersão que visam a parte prática, não estão cobrindo esse gap. Porque imersão imersão num laboratório, onde tudo foi preparado para você rodar daquela forma, é um ambiente controlado. E não é o que você encontra no seu dia a dia, né? E assim, só para você entender como é que eu sei disso, como é que eu cheguei no conceito,
do manifesto Design Thinker e como é que eu cheguei no arsenal de segurança. Para que você possa entender tudo isso, eu quero te contar a minha história, como é que o Design Thinking entrou na minha vida, como é que eu tentei aplicar ele, quais foram as dificuldades que eu tive, o que, que eu fiz para conseguir chegar nesse ponto que eu estou hoje, né? Os contatos que eu fiz, como é que eu consegui montar o manifesto Design Thinker e o arsenal de segurança. Ok? Então, peraí, eu vou voltar para a apresentação agora para te contar como é que foi isso, ok? Só um segundo. Ok. Bem, meu nome é Rodrigo Muniz, isso aí você já sabe, imagino. Eu sou gaúcho, né? Só que eu já moro em São Paulo há mais ou menos 7 anos, né? Vim para São Paulo a trabalho, acabei casando aqui em São Paulo com a Andréia e estou cada vez com as raízes mais fixadas aqui em São Paulo. Mas não reclamo não que eu adoro São Paulo. Para que você entenda o motivo de como eu cheguei no Arsenal de Segurança, porque como é que eu acabei desenvolvendo e como é que eu identifiquei o gap que hoje o mercado olha para o Design Thinking ou com a necessidade do Design Thinker apenas na primeira camada e não chegar na segunda camada. Bem, eu sou gestor há mais de 14 anos, certo? Então, sou formado em sistemas de informação e tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV. Eu sempre trabalhei com inovação, ok? Mas é o seguinte, eu nunca fiz gestão de times de inovação, certo? O que eu fiz foi trazer inovação para o meu dia a dia. E por que eu fiz isso? Porque eu sempre enxerguei na inovação uma ferramenta para realizar entregas diferenciadas, né? Para resolver aqueles problemas que ninguém resolvia. E através dessa estratégia, eu me posicionava de uma forma diferente na empresa. As pessoas me enxergavam de uma forma diferente. E isso sempre me abriu portas, sempre me ajudou a chegar aonde eu gostaria de chegar. Né? E essa foi uma estratégia que funcionou muito bem. Mas chegou um momento em que eu encontrei um problema que me incomodou. Chegou um momento que eu percebi que grande parte das minhas entregas, elas não eram, não eram realmente utilizadas, ou 100% da entrega não estava sendo utilizada. Então, eu realizava a entrega e dava aquele barulho, tinha o impacto que eu queria que tivesse, mas depois que passava um tempo, passava-se 1 mês e meio, 2 meses, quando tu tirava o olhar mais próximo daquela atividade, passava-se um tempo, eu olhava para lá de novo e as pessoas não estavam utilizando da solução que eu entreguei. E isso começou a me incomodar. E me incomodou tanto que eu fiz um levantamento para saber, pô, mas o que está acontecendo? Deixa eu dar uma olhada para outras entregas que eu fiz. E no período de tempo que eu peguei para analisar, bem, você não vai acreditar, mas apenas 53% das entregas que eu fiz estavam realmente sendo utilizadas. Então, foi um volume que eu considerei extremamente baixo, muito baixo, e isso me impactou. Porque, ok, a minha estratégia era fazer entregas que me diferenciassem, me posicionassem estrategicamente para que eu pudesse ser visto, enxergado para as novas oportunidades. Ok, era isso. Só que eu descobri que a entrega que eu estava realizando, se ela não fosse posta em prática, se as pessoas não utilizassem ela, se eu fizesse uma entrega apenas por fazer, eu descobri que isso me incomodava muito mais do que eu imaginava. Né? Porque às vezes eu dedicava meses num projeto e quando eu entregava, depois não estava sendo utilizado. Então isso me incomodou demais. Né? E eu descobri que me incomodava mais do que eu imaginava que pudesse incomodar. Então, depois que eu me deparei com esse número de 53% apenas das entregas estarem realmente sendo utilizadas, eu tive esse baque e fui e comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para melhorar isso. Né? E foi através da internet que eu acabei conhecendo o Design Thinking, que era uma abordagem de inovação com um dos pilares sendo a empatia, né? Tendo foco no ser humano. Né? Então, o que acontece? Toda a solução que eu bolo, toda a solução que eu fosse gerar para um problema, tinha um foco no ser humano. Eu envolvia as pessoas, ou entendia muito bem qual era o problema da pessoa que estava utilizando aquele processo que eu iria corrigir, por exemplo. Então, eu não estava simplesmente preocupado em resolver o processo. Eu estava preocupado em resolver o problema da pessoa que utilizava o processo. Mudando esse foco, o que acontece é que a tua entrega, o teu poder de entrega se torna muito maior.
Ou então o risco da pessoa não querer utilizar a solução que você bolou é muito menor, uma vez que você bolou a solução para ela, não para o processo. Né? Então o Design Thinking, ele me deu Nossa, ele me deu um estalo. Eu comecei a comprar livros, acessar tudo que é conteúdo que eu achava na internet, fiz uma série de treinamentos, fiz uma imersão de 3 meses, né, onde eu busquei todo esse conhecimento, né, e achei uma experiência sensacional, achei sensacional. E o que acontece? Até então, inovação para mim era eu trabalhava sozinho, em termos da inovação. Eu identificava o problema, eu buscava a solução, eu amarrava com as pessoas que tinham que amarrar a execução e eu entregava. Né? E quando eu vi o Design Thinking, toda aquela questão de colaboração, times multidisciplinares, foco no ser humano, eu entendi que o poder de entrega dele era muito maior. E eu voltei para dentro de casa totalmente empolgado, querendo contar para todo mundo, querendo convidar todo mundo para participar, porque eu estava enxergando que se a empresa abraçasse o Design Thinking, a gente teria um poder de entrega totalmente diferenciado, né? Teríamos uma cultura totalmente diferenciada. Então, eu voltei realmente empolgado com isso. Mas eu tive uma baldada de água fria, porque quando eu comecei a levar todo esse conceito, todo esse conteúdo para os meus colegas, meus pares, né, outros gestores, ou então para o meu board executivo, eu simplesmente não conseguia aplicar. Não conseguia aplicar. Né? E são vários motivos, não é um só não. Né? Então, na teoria, todo mundo gosta. Muitas vezes, quando eu falava, as pessoas se empolgavam. Mas quando vai para a prática, o que eu presenciei? Eu presenciei soluções que já vem uma solução pronta, alinhada com o cliente. Então, o cliente não está disposto, a pessoa já vendeu a solução. Né? Ele tem um problema e já tem uma solução pronta. Então, a pessoa não está disposta a entender o real problema do cliente para ter uma redefinição do ponto de vista. Ninguém quer fazer a redefinição do ponto de vista. Um outro ponto que impactou muito é a experimentação, o pilar da experimentação. Né? As empresas não entendem como algo positivo eu fazer um protótipo, levar para o cliente e daqui a pouco esse protótipo ser reprovado. Tem 2 pontos que incomodam na experimentação. O primeiro é o fato de reprovar o protótipo. Então, ir lá, chegar com algo e a pessoa não gostar e eu ter que voltar para dentro de casa para pensar uma nova solução, a empresa ainda encara que isto a gente não sabe o que está fazendo, que eu tenho que ir lá já com a solução pronta, ideal e que eu não posso errar. Né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o protótipo tem uma qualidade, dependendo do que eu vou estar prototipando, dependendo do que se trata o meu MVP, eu posso ter uma aparência feia, eu posso ter N fatores que a empresa também acha que não está no nível de qualidade do que a empresa preza. Então, são vários os pontos aonde na prática o Design Thinking esbarra, né? E assim, eu vou te falar um dos casos mais clássicos. Vamos chamar o nosso cliente para entender a necessidade dele. Vamos entender realmente o que ele precisa e como a gente busca a solução. Né? Uma das coisas que eu mais escutei é o seguinte, não, eu já sei o que o nosso cliente quer, ele quer isto. Não precisa chamar ele aqui, não vamos envolver o cliente agora. Ele só precisa que você faça isso. Né? Então, essas são algumas situações que foram muito normais, muito naturais de escutar durante esse processo todo. Né? Então, eu ia para a teoria, aprendi o Design Thinking, me apaixonei por ele, achei tudo muito legal e na hora de trazer para a prática, onde eu iria realmente colher os frutos, não era possível. O que acontece? Como eu já tinha toda aquela bagagem de implantar inovação dentro do meu time, eu olhei para dentro do meu time e foquei o Design Thinking dentro do meu time. Eu peguei aquele conceito de inovação, uma metodologia que eu já tinha desenhado, onde eu trabalhava no dia a dia para resolver aqueles problemas complexos, problemas conhecidos que estavam dentro do meu time para me diferenciar. O que eu fiz foi aplicar o Design Thinking olhando para isso. Então, era o meu time, trabalhando em problemas que estavam afetando diretamente a minha equipe. E, pontualmente, a gente convida pessoas externas para participar em alguns momentos do processo. E, a partir daí, o que é engraçado, tu começa a gerar cases de sucesso, eu comecei a fazer entregas, e essa entrega era um poder muito mais
impactante do que tinha nas minhas entregas anteriores. E isso começou a chamar a atenção das pessoas. E no momento que você começa a chamar a atenção das pessoas, é quando as pessoas começam a olhar para você e começam a querer entender o que você está fazendo. E este é o momento que você vai ter a possibilidade de falar do Design Thinking de uma forma diferente. Ok? E assim, o Design Thinking ele me impactou tanto que eu acabei derivando, por exemplo, eu organizei o primeiro Congresso Nacional de Design Thinking realizado no Brasil. Né? Eu consegui juntar 28 experts em Design Thinking para apresentar, para dividir o seu conhecimento. E o que é mais legal, nesse congresso, eu não estava com centros de treinamento apresentando a teoria. Eu consegui trazer várias empresas que aplicam Design Thinking no seu dia a dia e as pessoas estavam compartilhando como elas estão aplicando no seu dia a dia. Todas as barreiras que eu enfrentei, as pessoas também enfrentaram e estavam compartilhando. E muito mais do que isso, compartilharam como elas evoluíram diversas ferramentas. Então, nesse congresso, eu tive a participação da TOTUS, da IBM, da SAP. Nossa, tiveram grandes empresas que participaram, pequenas empresas, tiveram consultorias, foi muito legal. Então, depois de toda essa experiência que eu te passei aqui, com toda essa história de eu já conhecer inovação, me apaixonar pelo Design Thinking, tentar levar para dentro da empresa de uma forma diferente, onde eu queria que a empresa aplicasse, não que eu aplicasse isoladamente, e não consegui. Daí eu voltei a aplicar isoladamente, só que daí não sozinho, e sim com o meu time, envolvendo outras pessoas. Isto foi a porta de entrada para que eu conseguisse, a partir daí sim, começar a disseminar o Design Thinking para outras equipes. A organização do Conathink, que foi o primeiro Congresso Nacional de Design Thinking, toda a troca que eu fiz com as dezenas de experts que participaram lá, tudo isso possibilitou que eu montasse o Arsenal de Segurança, né? Tanto na seleção das ferramentas, quanto na forma com que elas são executadas. Ok? Então agora que você conhece minha história, deixa eu voltar para a gente continuar a nossa conversa. Beleza? Já estou aqui de volta. Bem, agora acho que ficou claro para você como é que eu cheguei nessa visão que eu te passei do Manifesto Design Thinker, né? Eu vivi na prática, né? Eu sempre trabalhei com inovação, apliquei inovação, daí eu identifiquei um gap onde minhas entregas não estavam impactando como eu gostaria, conheci o Design Thinking, me apaixonei, fui para cima dele, fui conhecer o conteúdo e esbarrei aonde grande parte das pessoas esbarram, que é não conseguir trazer tudo que eu aprendi, toda aquela teoria, para aplicar no meu dia a dia. Encontrei N problemas, né? E como eu falei na minha história, eu acabei buscando esse conhecimento, fiz uma adaptação para tudo que eu já tinha vivenciado lá atrás, de implementar a inovação sozinho. Eu trouxe isso adaptando, trazendo a colaboração das pessoas sem que elas soubessem que estavam participando muitas vezes, e troquei muita informação com os experts que participaram do Conathink, e através disso eu consegui chegar no arsenal de segurança que me propicia hoje. Hoje eu consigo aplicar o Design Thinking em qualquer lugar que eu vou. Se eu aplico o arsenal de segurança, que são 17 ferramentas, em uma determinada sequência, eu consigo chegar num resultado positivo, num resultado legal através do Design Thinking. Ok? E o que eu vou fazer agora eu quero te apresentar o arsenal de segurança. Então agora eu vou começar a te mostrar o que é o arsenal de segurança, quais são as ferramentas, e vou te mostrar exatamente como você deve aplicar isso. Ok? Como é que você aplica o arsenal de segurança para que você consiga aplicar o Design Thinking na sua empresa. Certo? Então segura aí um minutinho que eu vou startar aqui o vídeo do arsenal de segurança. Só um segundo. Ok, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar com a apresentação, onde eu vou te mostrar o passo a passo da estratégia que eu utilizo para implantar o Design Thinking nas empresas pelas quais eu passei. O primeiro ponto, o primeiro passo que a gente tem que se preocupar é em como montar a equipe que vai te acompanhar nesse processo. Você pode até aplicar sozinho, não é impossível, mas se você conseguir trazer, eu acho que times com 3 a 5 pessoas são times ideais. Tá? Então, se você é algum coordenador, é um gestor, fica muito fácil. Você vai pegar pessoas do seu time. Você não vai buscar pessoas externas, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu já tentei fazer de diversas formas e muitas vezes eu dei com
bati a cara no muro, fiquei travado, né? Quando a gente vai estudar, a gente aprende que o Design Thinking trabalha com times multidisciplinares e que, se você lê o livro do Tim Brown, por exemplo, ele fala que você tem que buscar profissionais do tipo T. O que é o tipo T? A base do T significa que tu vai pegar um profissional que é especialista, que conhece muito profundamente um determinado assunto. E o tracinho em cima do T significa que ele consegue se comunicar com áreas que estão ao seu lado, consegue trabalhar em conjunto com outras pessoas, né? E por muitos momentos, eu achei que eu tinha que montar meu time, a equipe que ia trabalhar comigo no Design Thinking, nesse formato. Qual é o grande problema que eu encontrei? Eu pegava pessoas de diferentes times aqui da empresa, com diferentes perfis, profissionais, especialistas. Pegava, por exemplo, pessoas de processos, financeiro, engenharia, colocava tudo numa sala, tentava explicar o que era o Design Thinking, dava uma primeira reunião para explicar o Design Thinking, e depois a gente ficava colando post-its, e basicamente a cara que as pessoas me acompanhavam durante essas reuniões era o que a gente está vendo nessa figura, era essa imagem, né? Nós tínhamos pessoas que não estavam interessadas no processo, que estavam ali por uma certa obrigação, de certa forma, e a gente não tinha o engajamento das pessoas. E quando a gente não tem o engajamento, acontece que, cara, o resultado final não vai ser o mesmo, a gente vai ter um resultado pobre, né? Então, qual é a estratégia que eu utilizo atualmente? Monte uma equipe de inovação, um time de inovação, com as pessoas que estão com você nesse projeto. Por exemplo, se você é coordenador ou gestor de um time, pegue mais 2 pessoas, mais 4 pessoas, né? Forme times de 3 a 5 pessoas, pegue no seu próprio time, né? Então, busque as pessoas que têm um perfil, não precisa ter um perfil de inovação não, tá? Mas é quando você busca uma pessoa que está no seu time para resolver um problema do seu time, que depois eu vou mostrar a questão do desafio, mas se você pega pessoas que estão vinculadas àquele problema que você quer resolver, elas vão estar mais engajadas em buscar essa solução, né? No passo a passo, depois eu vou mostrar exatamente como você engaja elas. Mas na hora de selecionar as pessoas, selecione pessoas que estão diretamente no problema que você quer resolver. Esse é o primeiro passo. O profissional, o especialista de outras áreas para tornar o time multidisciplinar, esses especialistas, essas pessoas vão ser envolvidas pontualmente em etapas estratégicas do processo. Então, elas continuam entrando? Continuam. Elas vão entrar em etapas estratégicas que eu vou apresentar lá na frente. Como membro fixo da equipe, elas não vão fazer parte. Ok? Então, o primeiro ponto é esse. Selecione um monte de um time de 3 a 5 pessoas, contando com você. Então, é você mais 2, você mais 4. E essas pessoas têm que estar vinculadas, têm que estar diretamente ligadas ao desafio, ao problema que você quer resolver. Ok? Agora, como é que você escolhe o desafio para gerar o seu case de sucesso? Não é qualquer problema que você vai poder escolher, ok? Eu já cometi algumas falhas, alguns erros, que foram pegar projetos que estavam na minha fila, no meu backlog, projetos que eu tinha que entregar, e eu queria aplicar, então, Design Thinking e peguei esses projetos para resolver. Não funciona, não funciona. Tem alguns pontos que barram quando você segue por essa linha. Primeiro, o projeto que está na sua fila provavelmente já foi alinhado com alguém essa entrega, né? E quando foi alinhado com alguém, você deve ter se comprometido, alguém se comprometeu com alguma data. Não que os projetos de Design Thinking não possam ter uma data, eles devem ter uma data de entrega. A grande questão é que, para gerar o seu case de sucesso, significa que você está aplicando ele pela primeira vez. E se você está aplicando ele pela primeira vez, você ainda vai ter que adequar, vai ter que fazer alguns testes, vai ter que ver a melhor forma que vai funcionar para você. E fazer isso em um projeto que está em andamento, que já possui uma data de entrega, vai gerar uma pressão muito grande em cima de você. Porque provavelmente, para você entregar naquela data, você não vai ter tempo de fazer todos os testes necessários para ver a melhor forma de implantação do próprio Design Thinking.
Então, a data para um case de sucesso é um problema. Outra questão que é problema é a questão da etapa de redefinição do ponto de vista, que o Design Thinking, na minha opinião, uma das etapas mais valorosas, com mais importância, né? Geralmente, quando a gente tem o projeto, muitas vezes a solução já foi alinhada com o cliente, já foi combinada. E chega para nós simplesmente não o desafio do que tem que ser feito, já chega exatamente o que deve ser feito. E se isso já foi, se já teve esse alinhamento, já foi alinhado o que você vai fazer, fica muito difícil de você alterar esse ponto de vista, essa solução, no meio do caminho. Neste momento, por quê? Porque as pessoas ainda não conhecem o Design Thinking. E se você chamar elas e tentar explicar, não vai funcionar também. Você vai ter que convencer elas através de um case prático. Mas fazer esse case num projeto que já está em andamento, onde já foi combinado o que vai ser entregue, você querer mudar o ponto de vista no meio do caminho, as pessoas não vão te escutar. Elas vão, inclusive, enxergar com maus olhos essa redefinição do ponto de vista. Então, essa é outra barreira que tem em pegar um projeto que já está vivo. E o terceiro grande problema em trabalhar com projetos que estão no seu backlog é a questão da experimentação, a prototipagem. E eu não falo nem de prototipar o projeto que você vai entregar. Eu digo em prototipar a própria implantação do Design Thinking. Porque imagina o seguinte, pessoal. Você vai executar o Design Thinking, vai aplicar o Design Thinking a primeira vez na sua empresa. Vai ter uma reunião na parte de ideação, você vai chamar todas as pessoas que você escolher, pessoas externas à sua equipe de inovação, para buscar a solução. E você pode conduzir essa reunião com uma determinada abordagem que você entende que não foi a melhor, não teve um resultado bacana. E você vai, então, chamar uma segunda reunião, abordando as pessoas de uma forma diferente, utilizando outras ferramentas. Quando isso acontece, imagina fazer isso para um projeto que já tem uma data acordada com o cliente, que já está tudo combinado com o cliente como vai ser feita a entrega. Isso vai gerar uma insegurança gigante para os seus stakeholders. Eles vão pensar que você não sabe o que está fazendo, né? Então, para ter essa liberdade de testar, ver o resultado que teve no engajamento das pessoas, se for o caso, refazer aquela etapa do processo, chamando outras pessoas, aplicando outras ferramentas, isto é extremamente necessário nesse processo de implantação, mas se você pegar um projeto que já está no seu backlog, vai ser extremamente difícil você conseguir fazer isso. Ok? Então, como é que eu escolho um projeto? Pessoal, é simples, né? Primeiro ponto. Lembra que eu citei antes que a gente trabalha com... Eu sempre apliquei inovação através de problemas conhecidos na nossa empresa, correto? E o que acontece geralmente? Nós gestores, eu me coloco nesse barco, que é o que eu fazia. É o que eu fazia quando eu utilizava inovação para me diferenciar, como eu expliquei antes. Então, eu não vinha com aquelas soluções onde ninguém usava, né? Eu falei que 47% das minhas entregas não eram utilizadas. Eu não vinha com aquela inovação do dia para a noite, simplesmente implantava e as pessoas não utilizavam. Eu tinha um problema, eu queria sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Eu tinha esse problema. Eu parava e ficava analisando, como é que eu faço isso? Né? Tinha essa análise. E às vezes essa análise poderia levar um tempo considerável, inclusive. Em algum momento, a gente chega naquela ideia ideal, a gente chega naquela solução ideal, né? Nós descobrimos a solução para o problema, né? E esse é o momento em que naquela fase eu simplesmente saía para ação. Descobri qual é a solução? Legal, mão na massa e vamos aplicar. Saía para ação. O que acontece é que quando eu fazia a entrega, tinha aquele impacto positivo e tudo mais, mas quando chegava no dia a dia da equipe, essa era a expressão deles. Cara, o que foi feito aqui? Não me atende, né? Então, é justamente esses os pontos que a gente vai procurar. O seu case de sucesso vai pegar os problemas conhecidos, são situações que estão no ar hoje, mas que as pessoas não conseguem utilizar, né? E acabam gerando suas ações de contorno. Como eu falei antes, ação de contorno geralmente vai ser mais cara do que aplicar se tivesse condições de seguir o fluxo normal. Então, geralmente, a ação de contorno se torna mais cara. E o que a gente quer é identificar esse tipo de situação
e atuar nesse tipo de situação, ok? Grande ganho disso. Você vai estar trabalhando em uma melhoria que ninguém te demandou. Então, não vai ter uma data acordada com um cliente, ninguém propôs qual é a solução que tem que ser aplicada, você pode aplicar a redefinição do ponto de vista sem problema algum, e vai ter a liberdade para experimentar. Vai fazer de um jeito, se achar que pode melhorar, pode refazer, sem pressão alguma, ok? Então, o nosso grande ponto, o case de sucesso tem que ser executado em cima de um erro conhecido que você tem na sua empresa. E agora, eu vou te mostrar exatamente como você escolhe esse case. Qual é a minha estratégia e que eu vou mostrar agora o passo a passo para vocês? Para você implantar o Design Thinking, você tem que aplicar o Design Thinking. Não pode escolher qualquer projeto para aplicar, tem a estratégia correta e para isso a gente vai aplicar o processo de 5 etapas, ok, do Design Thinking. Você que já conhece, você sabe que tem vários processos de Design Thinking. Tem o duplo diamante, onde são 7 etapas, tem esse processo de 5 etapas, tem vários outros processos que podem ser seguidos. E o processo é o que menos importa, porque o importante, o Design Thinking é uma abordagem. É uma abordagem de inovação que possui 3 pilares principais, né? Que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Todos os processos utilizam desses 3 pilares e flui super bem. Você depois pode tentar utilizar qualquer um deles se você achar que simpatiza mais com algum dos outros. Mas o que eu vou te mostrar aqui é esse processo de 5 etapas. Se você seguir ele, não tem erro, você vai ter sucesso no final. Bem, nessas 5 etapas, a gente tem uma etapa que é de divergência, onde você vai começar a buscar um monte vai começar a identificar o verdadeiro problema e vai aparecer um monte de opções, né? Em algum momento a gente vai começar o processo de convergência, onde a gente vai afunilar para um único problema, para daí redefinir o ponto de vista e começar a divergir novamente para as ideias de como solucionar esse problema que você selecionou. E depois que teve todo esse processo de ideia, você vai escolher uma delas e vai começar a prototipar e começar a convergir novamente. Que são exatamente essas etapas aqui, ó. Está divergindo, converge para um ponto de vista, diverge aqui na ideação e converge para a solução final. Ok? E para você fazer isso, eu criei, na verdade como eu aplico. Quando eu aplico numa empresa que não tem conhecimento algum, esse é o passo a passo e que eu te garanto que vai ter um resultado positivo ao final dele, quando você finalizar de aplicar esse passo a passo, que eu chamo de um arsenal de segurança. O arsenal de segurança nada mais é do que um kit de ferramentas, onde eu sigo uma sequência exata dessas ferramentas, e seguindo esse passo a passo, eu garanto o resultado no final. Quando você criar um case de sucesso, 2 cases, 3 cases, estiver dominando esse arsenal de segurança, nada impede de você começar a inserir outras ferramentas aqui. Você sabe que cada etapa do processo de Design Thinking, você possui dezenas e dezenas de ferramentas disponíveis para você trabalhar. Então aqui só estão algumas, que é o mínimo que se você seguir elas, você vai ter um resultado positivo. Agora, depois que você tiver experiência, você pode sim ficar agregando outras ferramentas aqui nessa sequência que eu vou te apresentar, ok? Então, o primeiro passo. A primeira coisa que você deve fazer antes de começar o seu projeto é definir para onde você quer direcionar o foco da sua atuação. Deixa eu trazer um exemplo. Eu vou trazer um exemplo para facilitar um pouco a visão de vocês, ok? Digamos que eu estou trabalhando com um time de operação, mas eu não sei exatamente qual é o problema que eu quero resolver nesse time, tá? Que vai ser o meu case. Então, eu posso falar o seguinte, olha, eu quero criar grandes pilares que eu posso atuar. Por exemplo, eu posso atuar na questão de transparência. Então, posso ter um pilar que olha, eu quero melhorar a transparência do meu time com as equipes que se relacionam com ele. Pode ser equipes externas e equipes internas, né? Esse pode ser um grande pilar. Outro pilar pode ser conhecimento. Eu quero melhorar o conhecimento, a qualidade do conhecimento, ou até a qualidade de atuação que pode estar vinculada. Você não procura um problema, você identifica em que direção você quer encaminhar esse processo. Então, se eu quero trabalhar transparência, se eu quero trabalhar qualidade, se eu quero trabalhar comunicação, né? Então, escolhe um grande objetivo, que é para onde você vai direcionar esse processo.
ok? Quando você escolher esse grande objetivo, você vai ter que selecionar quais são os stakeholders que se relacionam com esse objetivo. Por exemplo, se eu continuar no exemplo que eu falei que eu quero trabalhar transparência do time de operação. Bacana. Quais são os grandes stakeholders que se relacionam com o meu time de operação em relação à transparência? Bem, eu posso ter transparência da operação com os gestores da empresa. Então, os gestores é um grupo de stakeholders. Eu posso ter transparência com outros times da operação. Então, eu tenho times da operação, fora externos ao meu, outro grupo de stakeholders. Eu posso ter um grupo de relacionamento com o meu time de operação, que sejam os próprios clientes. Então, clientes são outro grupo de stakeholders. E assim por diante. Você define quais são os seus principais grupos de stakeholders, e dentro desses grupos, eu gosto de detalhar quem são eles. Não o nome das pessoas, mas, por exemplo, quando eu falo de gestores, eu posso colocar, eu tenho coordenadores dos demais times, eu tenho os gerentes gerais e diretoria. São essas as pessoas que eu quero considerar como gestores. Dentro dos times, outros times de operação. Quais são os times? Eu tenho o time A, o time B, o time C. Dentro dos clientes, quem são os clientes? Eu tenho o gerente de relacionamento com o cliente, eu posso falar que a central é o ponto de entrada, eu posso considerar ele como relacionamento com o cliente. Então, quem eu quero interagir? Quem faz parte desses grupos de stakeholders? Né? Então, primeiro, você definiu um grande desafio, um grande objetivo, ou para onde você quer direcionar o seu desafio, que no nosso exemplo aqui é transparência da operação, e quais são os stakeholders que se relacionam com esse desafio. São os primeiros passos, ok? Feito isso, então a gente começa a utilizar aqui no processo, no arsenal de segurança, a gente começa a rodar o processo do Design Thinking. A gente vai começar com a ferramenta do Brainwriting, o que seria basicamente, nessa reunião de trabalho eu começo passando para eles o seguinte: pessoal, nós vamos focar aqui em resolver problemas de transparência da operação com o resto da empresa. Eu gostaria que vocês escrevessem em post-its o que vocês entendem como transparência para a operação. Né? Então, cada post-it tem que representar um entendimento. O cara pode falar que transparência é ter todas as informações registradas na ferramenta de chamados para que, quando as pessoas entrem no chamado, consigam visualizar tudo que foi feito. Eles podem relatar que transparência é ter uma passagem de turno correta entre uma equipe e outra na troca do turno, na escala. E daí vão surgir diversas linhas. Se você quiser incentivar um pouco a abrir a cabeça um pouco do time, você pode pensar o que você entende como transparência e usar de exemplo no início. Eu nunca influencio falando que tem que colocar assim ou assado. O que eu posso fazer às vezes é o seguinte: olha, nós queremos abordar transparência, então vai ser uma ideia por post-it. Vocês vão só escrever nesse momento, geralmente eu dou 10 minutos para eles escreverem, é tempo limitado, eu dou 10 minutos para eles escreverem, e daí eu posso trazer alguns exemplos. Olha, por exemplo, o que é transparência? Transparência pode ser seu relacionamento com o cliente, pode ser seu relacionamento com os outros times, os gestores querem ver a produtividade do time, indicadores de produtividade, então isso pode ser transparência, o histórico de chamados para o cliente, como eu falei. Então eu trago alguns exemplos. E a partir daí, eu dou 10 minutos para eles escreverem nos post-its o que eles entendem como transparência. Quando eles finalizarem esses 10 minutos, eles vão para uma parede e colam os post-its que eles fizeram. Então, eu chamo uma pessoa por vez, ela vai lá na frente, vai na parede, ela cola e explica o que ela lê o post-it e explica o que ela quis falar com aquele post-it. Ela faz isso para todos os post-its e todas as pessoas fazem esse mesmo processo. Ao final, a gente vai ter uma parede como essa foto aqui, onde temos vários post-its colados. Ok? Uma vez que a gente finalizou essa etapa, eu inicio a etapa de taxonomia. Taxonomia é o processo que a gente tem de agrupar as informações em determinados grupos. Você define o grupo, não tem uma regra
padrão. Então, por exemplo, se você tivesse um monte de animais disponíveis na sala, você poderia ter um grupo que são um grupo animais, né? Dentro do grupo animais você teria dois grupos, que é vertebrados e invertebrados. Dentro do grupo vertebrados você poderia ter, por exemplo, répteis, peixes, anfíbios, pássaros e mamíferos. E dentro de cada grupo desse você vai colocar quem se encaixou ali. O processo é o mesmo. Como a gente tem 4 pessoas escrevendo post-it sobre o que entende de transparência, naturalmente algumas ideias que surgirem vão ser iguais entre as pessoas. Ou se não forem exatamente iguais, estão relacionadas. Então o que você vai fazer é pedir para que as pessoas, o time levante, vá até a parede e que eles agrupem todos os post-its que fazem referência ao mesmo assunto. Nesse momento, o que é importante? Eu já cometi... eu já usei várias técnicas, daí é o que eu falo de prototipar a implantação. No início, eu ficava lá na frente, junto com a parede com os post-its, e ficava lendo, as pessoas falavam se deveria ser agrupado ou não, e eu ficava movimentando as pessoas sentadas numa mesa de reunião. Pessoal, não faça dessa forma, ok? A melhor forma que você tem que fazer é basicamente você ser o facilitador do seu grupo. Então, deixe as pessoas irem para a parede e só dê a ação, dê qual é o objetivo da tarefa e deixe elas fazerem. Elas vão ter que se conversar, elas vão começar a mexer, a agrupar e já começa a trabalhar esse engajamento do time neste momento, ok? Então, dê a tarefa para elas, deixe elas irem para a parede e elas vão começar a agrupar todos os post-its que tiveram lá. Uma vez finalizada a taxonomia, a gente vai para a famosa mapa da empatia ou mapa da persona, né? Esse mapa da persona, a nossa persona aqui, vai ser alguém que está sendo impactado pelo problema que você quer resolver. A gente ainda não sabe qual é o problema, mas eu sei que eu estou procurando alguma coisa dentro da operação de um determinado time. Então, essa persona tem que representar, no meu caso, nesse exemplo, o analista desse time, dessa operação, ok? Então, a tua persona é a persona que representa quem está sendo impactado por aquele problema que você busca resolver. O que você vai fazer aqui? Você tem, então, na parede, vários post-its agrupados por determinadas afinidades que o time definiu quais eram, né? E o que você vai fazer? Você vai pegar esse grupo, um determinado grupo, e vai falar, pessoal, esses 4 post-its que vocês agruparam no quesito comunicação. Daí tem 4 post-its falando sobre comunicação do time. Quando você olha para esse problema, para essa característica, essa situação que você colocou aqui, preencha esse mapa da empatia, que é o que você pensa e sente, o que você vê, o que você fala e faz, escuta, quais são as dores, quais são os ganhos. Na verdade, não é você. Eu explico para ela o conceito da persona. Aqui a gente já define o nome da persona, bota a idade, bota qual é a posição, a gente monta a persona antes, e daí eu peço para ela, olhando para aquele grupo da taxonomia, para cada um dos grupos, ela vem e preenche o mapa da empatia. Isso ela vai fazer para cada grupo que ela fez lá, ok? Cada grupo ela vai preencher e vai trazer para cá. No final, você vai ter o seu mapa da empatia preenchido. Quando acontecer isso, eu peço para eles olharem para esse mapa da empatia e anotarem todos os problemas que eles identificaram, ok? Então, por exemplo, se lá no início surgiu na taxonomia, a gente agrupou um grande grupo que fala de problema sendo comunicação, provavelmente na hora de montar o mapa da empatia, quando a gente fala das dores, quando a gente fala o que vê, o que pensa, o que escuta e o que fala e faz, acaba que a gente pode quebrar esse problema de comunicação em mais de um problema, né? Então a ideia é eu analisar um mapa da empatia e anotar um problema por post-its. Então se tiverem 2 vão ser 2 post-its, se tiverem 10 vão ser 10 post-its. Um problema por post-it, todos os problemas que eles identificaram lá. E a gente vai separar esses post-its. Ok? Selecionamos os problemas? Bacana. Então, a gente vai para a pesquisa em campo. A fase de pesquisa, a gente deixa aqueles problemas que a gente selecionou de lado. Essa pesquisa ela vai pegar sempre 2 focos. O primeiro foco é
eu vou pegar o próprio time da operação que representa o stakeholder, nesse caso, né, o time que representa o stakeholder, vamos falar assim. A gente vai pegar, a gente vai pegar o time que representa a persona que eu acabei de montar o mapa da empatia. Então a gente pega o time que representa a persona. Esse é um time que a gente vai focar na pesquisa externa, na entrevista, ok? E vamos selecionar quais stakeholders eu também quero envolver nessa pesquisa. Então, por exemplo, olha, eu vou ter que entrevistar, nesse exemplo que eu falei, eu vou entrevistar pessoas da operação e vou entrevistar, eu quero impactar de 4 stakeholders que eu listei, que eu tenho, eu quero focar em 2. Eu vou pegar os gestores e vou pegar os clientes, por exemplo, ok? Então, eu já defini, olha, agora então eu vou para a pesquisa, eu vou falar para pesquisa em campo, para entrevista, eu vou falar com a operação, com gestores e com cliente. Estratégia para fazer essa seleção. Não nos interessa fazer uma pesquisa quantitativa, o que me interessa é a pesquisa qualitativa. Dentro de pesquisa ainda, o que é importante? Você não vai falar com todos os gestores, com todos os clientes, né? Então, eu utilizo a estratégia dos usuários extremos, né? Por exemplo, digamos que pesquisa dentro da equipe-alvo. Como eu falei, eu tenho uma equipe com 50 pessoas. Eu não vou falar com 50 pessoas. Geralmente, eu seleciono 3 pessoas por stakeholder. Na equipe-alvo, quem eu iria pegar? Se meu time tem 50 pessoas e essas 50 pessoas elas são, trabalham numa escala de 24/7, eu posso pegar uma pessoa que trabalha durante o dia, uma pessoa que trabalha durante a noite. Isto são usuários extremos, né? Então, olha, o usuário que trabalha à noite tem uma experiência totalmente diferente de quem trabalha durante o dia. O tipo de demanda que ele recebe é diferente. Então, a gente pega usuários extremos. Quero pegar um outro tipo de... Eu quero pegar um terceiro usuário, né? Como é que poderia ser outro tipo de usuário extremo? Olha, eu tenho pessoas que atuam dedicados em um determinado cliente e tenho pessoas que atuam de forma compartilhada, que atendem vários clientes. São experiências diferentes também. Então, usuários extremos são nesse formato, ok? Eu sempre trabalho com 3 pessoas para cada grupo de stakeholder. Então, equipe-alvo, time de operação, pega uma pessoa da noite, uma pessoa do dia que trabalha com equipes dedicadas e uma pessoa do dia que trabalha com equipes compartilhadas, né? Gestores, olha, eu vou pegar o gestor, tem que ser gestores que se relacionam com o time que a gente está avaliando, com a equipe-alvo, ok? Então, eu posso pegar o gestor de um time pequeno que se relaciona com o meu time, eu posso pegar o gestor de um time grande que se relaciona com o meu time. Então, gestor de uma equipe pequena com gestor de uma equipe muito grande. Usuários extremos. Posso pegar um coordenador e um diretor. Usuários extremos também. Qual é a ideia dos usuários extremos? Os usuários extremos, eles trabalham com necessidades de pessoas totalmente diferentes. Então, se eu pegar um extremo e pegar o outro extremo, as outras pessoas vão estar no meio. E se eu atender a necessidade dos meus usuários extremos, é bem provável que eu atenda a grande massa que está entre esses dois usuários, né? Então, essa é a estratégia do usuário extremo. A gente não trabalha com pesquisa quantitativa, com grande número de pessoas entrevistadas. A gente trabalha com uma pesquisa qualitativa. Então, 3 pessoas por grupo de stakeholder é o suficiente para que a gente tenha uma visão muito clara da necessidade dos nossos stakeholders. Ok? Uma vez que você definiu seus usuários extremos, isso aqui é muito bacana. Pensa o seguinte, todo processo de pesquisa ele pode ser conduzido de 3 formas. Entrevista, né, que é a parte da entrevista, a conversa em si, né? Nós temos a observação, né, onde a pessoa observa a outra pessoa que está executando ou que está falando, e temos a execução, que é colocar a mão na massa. Se a gente fizer uma referência entre o processo de pesquisa com o mapa da empatia, quando você entrevistar o que a pessoa está falando, a gente começa a pegar o que elas dizem e pensam dentro do mapa da empatia, né? Se você olhar para a observação, a gente está olhando dentro do mapa da empatia o que elas fazem e usam. E
dentro da execução em si, né, se você botar a mão na massa, você vai começar a saber, sentir e sonhar dentro da visão daquela pessoa. Então, olha só o quanto isso é rico. Esta visão de correlacionar a pesquisa com uma visão direta do mapa da empatia. Né? Você pode ver que a entrevista, a parte falada, digamos assim, é o mais raso da pesquisa. Isso aqui, ó, é o que traz a informação mais rasa. Né? Então, à medida que a gente for observando e executando, é onde a gente vai ganhando profundidade no entendimento daquela persona. Perfeito? Então, as pesquisas, geralmente eu quebro o time em 2 grupos de pesquisa. Então, como falei, vamos lá, times, digamos que meu time tem 5 pessoas, eu e mais 4. Eu divido as 4 pessoas em 2 duplas. Toda entrevista, enquanto um está conversando, o outro está observando. E aqui é muito importante o seguinte, a entrevista nunca pode ser no formato de pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, não pode ser aquele formato de pesquisa tradicional. Ela tem que ser um bate-papo, ela tem que ser conduzida de forma que é um bate-papo, ok? Então, geralmente, antes de ir para o campo, antes de ir para a pesquisa, a gente elenca os tópicos macro que a gente quer entender, né? Elencou os tópicos macro, bacana, a gente vai lá e vai fazer um bate-papo sobre aquele assunto, né? Então, as 2 pessoas podem conversar, mas enquanto uma está falando, a outra tem que observar. Né? A observação te permite pegar várias sacadinhas que, se você estiver apenas conversando, você não vai pegar. Né? Se você, por um acaso, estiver sozinho, o que eu costumo fazer é gravar. Eu gravo aquele bate-papo no celular. Né? Por quê? Porque quando eu volto para a minha mesa, eu posso escutar aquele bate-papo e durante o momento que eu estou escutando, me aparecem um monte de insights que eu não peguei na hora. Né? Então, também pode ser uma alternativa se por um acaso você tiver que fazer sozinho. Né? Importante, na fase de observação, não fale para a pessoa que você está observando ela. Você tem que observar sem que ela saiba que você está observando. Porque se você falar que vai observar como ela está trabalhando, é a mesma coisa que botar uma plaquinha de sorria, você está sendo filmado. A pessoa vai se comportar de uma forma diferente do que faria normalmente. Ok? Então, observação, você tem que observar sem que as pessoas tenham essa visão de que estão sendo observadas. Né? E a execução é você ter a opção de colocar a mão na massa mesmo e sentir na pele o que a pessoa está sentindo. Né? Então, imagina que quando você executar este processo com a equipe-alvo, você vai conduzir de uma certa forma. Quando executar este processo com os seus stakeholders, com a equipe de gestão, a equipe de clientes que a gente usou de exemplo, você vai executar de outra forma. Então, é provável que com gestores e clientes você consiga ficar muito mais na camada da entrevista. E nesse momento não é problema, você pode apenas aplicar a entrevista neles. Ok? Vamos lá. Então, finalizando a etapa de pesquisa, quando você voltar dessa etapa de pesquisa, você vai rever o mapa da empatia. Na verdade, você vai ter 2 momentos para trabalhar com o conteúdo que você coletou em campo. Ok? O conteúdo que você coletou da entrevista, observação e execução da equipe-alvo, né, você vai alimentar o mapa da persona que você já tinha iniciado anteriormente. Por quê? Porque entrevistar a equipe-alvo, fazer a pesquisa com a equipe-alvo é justamente tentar identificar algo que passou desapercebido para o time que faz parte da sua equipe de inovação. Né? Então, se você pegou algo a mais, você vem aqui e complementa esse mapa da empatia. E pode ser que, a partir desse mapa da empatia complementado, você tenha até um problema novo naquele painel de problemas que nós montamos. Ok? Bem, fez a revisão do mapa da empatia com base na pesquisa na equipe-alvo, você vai trabalhar agora com as informações dos seus stakeholders. E aqui é o seguinte, você vai pegar o conteúdo que você coletou das entrevistas com seus stakeholders e vai listar todas as dores que eles citaram, ok? Então, olha só, digamos que você pegou 2 stakeholders, que seriam gerentes e clientes. Né? Então, aqui você tem o stakeholder 1, aqui o stakeholder 2. E você vai listar quais são as dores que eles citaram. Né? Você pode, por exemplo, o stakeholder 1, ele citou a dor 1, 2, 4 e 5. O stakeholder 2 citou a dor 3, 5 e 6. Pode ver que a dor 5 é comum para os 2 stakeholders, mas eu posso ter dores
dores específicas de cada um deles, ok? Então, essas dores, você vai captar através do processo de entrevista que você fez com eles, certo? Se por um acaso você escolhesse entrevistar apenas um stakeholder, bacana, você ia utilizar essa coluna de stakeholder 1 e iria deixar a coluna, iria tirar essa coluna 2 fora. Se você utilizasse 3 stakeholders, sem problema, você iria colocar uma terceira coluna com stakeholder 3. Tá? O que é importante aqui é o seguinte, você não vai utilizar aqui a equipe-alvo que você entrevistou. A pesquisa com a equipe-alvo é para você complementar o mapa da empatia que a gente viu agora há pouco. Né? Aqui só vai vir os stakeholders que você quer impactar. Tá? Então, qual é a riqueza dessa ferramenta? Até para você entender, essa ferramenta você não vai encontrar em lugar nenhum, ok? Essa ferramenta fui eu que criei ela. Mas qual é a riqueza dessa ferramenta? Você vai conhecer a dor exata de cada stakeholder para o problema de comunicação que você falou. Você vai ter condições aqui de ter uma visão clara do que está doendo no seu stakeholder que você quer impactar para vender o seu case de sucesso do Design Thinking. Certo? Uma vez que você mapeou tudo isso, o que você vai fazer? Você vai listar todos os problemas que você encontrou na sua equipe-alvo. Então você vai pegar lá os 10 problemas que você extraiu do seu mapa da empatia e para cada problema você vai fazer o seguinte. Você vai falar, olha, o problema 1, se eu resolver o problema 1, eu elimino uma dor do stakeholder 1? Se eu eliminar uma dor do stakeholder 1, eu vou colocar ele nesse primeiro painel, que é o painel de pré-requisito. Então, resolver o problema 1 é um pré-requisito para eliminar uma das dores. Ok? Se ele não eliminar uma dor, mas ele vai impactar positivamente aquele stakeholder, eu boto como melhoria. Então, a melhoria eu impacto o stakeholder, mas ele não melhora, ele não elimina nenhuma das dores que foram relatadas. Certo? Você vai fazer esse estudo para todos os problemas que você tem e distribuir nesse painel. Né? Então, você vai ter problemas que vão impactar exclusivamente um stakeholder, você vai ter o mesmo problema pode impactar os 2 stakeholders. Pode ser que, para um dos problemas, para um dos stakeholders, aquele problema seria um problema pré-requisito, que elimina uma dor dele, e para outro pode ser que seja um problema que se torne uma melhoria. Como exemplo do problema 3 aqui. O problema 3 é uma melhoria para o stakeholder 1, mas elimina uma dor direta do stakeholder 2. Ok? Qual é o grande ganho dessa ferramenta? Quando você explode no seu problema macro para 10 problemas menores através do mapa da empatia, agora você conhece muito bem os problemas que seu time tem e conhece quais são as dores que estão impactando seus stakeholders, quais são as dores que estão incomodando seu stakeholder. E você consegue correlacionar quais dos problemas do seu time vão solucionar as dores dos seus stakeholders. Então você vai, primeiro passo, você vai falar o seguinte, qual é o stakeholder que eu quero impactar mais? Para quem eu vou priorizar? O stakeholder 1 ou o stakeholder 2? Digamos que eu fale que eu quero impactar o stakeholder 1. Bacana. Olha só como é rico isso aqui. De 10 problemas que você relatou, que você mapeou através do seu mapa da empatia, você isolou 3 problemas que vão impactar de uma forma mais incisiva, de uma forma mais assertiva, o stakeholder que você tem que chamar a atenção. Certo? Então, dos 10 problemas, você pode deixar os outros problemas neste momento de lado e você pode focar no problema 1, 2 e 7. Bem, estas são as primeiras 7 ferramentas do arsenal de segurança que eu te apresentei, né? E existem mais 10 ferramentas, são 17 ao todo. Ok? Das 17, eu apresentei apenas 7. Só que você viu que a sequência não tem muito erro. Você vai trabalhar com pessoas que podem não conhecer Design Thinking, mas eu te mostro o passo a passo que você deve executar. Como executar cada ferramenta e a saída de uma, como se torna a entrada da próxima. A gente parou isolando 10 problemas e identificamos quais são os problemas que impactam de uma forma mais assertiva o seu stakeholder. As próximas ferramentas, elas ainda falam dentro desses problemas que eu selecionei. Qual é o problema que gera o maior impacto? A gente vê isso. A gente também vê, dentro desse problema que gera o maior impacto,
como é que eu detalho esse problema para saber exatamente onde eu tenho que atuar. E daí, nesta etapa, é onde a gente convida pessoas de outros times que não fazem parte do time fixo, e onde a gente começa a extrapolar a nossa atuação com outros times e começa a ter uma visão muito mais rica para saber exatamente aonde atacar. Então, tudo é um passo a passo. A saída de um é a entrada do outro, ok? E não tem erro. Qualquer pessoa pode executar, certo? Só que eu não tenho condições de passar todas essas ferramentas. Espero que essas primeiras 7 ferramentas já sirvam de apoio para que você comece esse trabalho e comece a levar o Design Thinking para dentro da sua empresa, ok? Peraí, deixa eu sair aqui da apresentação que eu quero falar agora com vocês, olhando para vocês aqui. Só um segundinho. Opa, vamos lá. Bem, até agora eu consegui te apresentar 7 ferramentas, 7 etapas do arsenal de segurança, ok? Só que no total são 17 etapas. Então, mal começamos, né? Eu acho que a gente conseguiu abranger aí em torno de 35% do conteúdo todo e ainda faltam 65%. E olha que a gente nem chegou a envolver ainda as equipes externas, porque tem momentos na ideação, por exemplo, ou até antes, em alguns momentos a gente convida pessoas externas a esse time fixo de inovação para participar. Justamente esse é aquele momento onde a gente fala do time, da equipe multidisciplinar, né, onde a gente consegue extrair uma visão diferenciada, com pontos de vista diferentes, certo? Essas pessoas não fazem parte do time fixo, né, e você também vai ter que saber como convidá-las, em que momento chamar elas, como engajá-las, como você vai conduzir a reunião com elas, né? Então tem uma série de sacadinhas aí que você vai ter que aplicar, né? E o arsenal de segurança ele é tão completo que eu não me preocupei em simplesmente te passar quais são as ferramentas que você deve utilizar ou qual é a sequência dessas ferramentas. Eu passei todo o passo a passo, né? Eu mapeei qual é o passo a passo como você deve conduzir essas ferramentas e ainda essa série de sacadas. Uma série de sacadas que não é teoria, né? Que são sacadas que eu consegui extrair na prática. Após aplicar 1, 2, 3 vezes, a gente vai ajustando e vai pegando qual é a melhor maneira de aplicar isso, né? Como, por exemplo, como engajar o seu time, como fazer eles participarem, como é que você vai convidar as pessoas externas à sua equipe de inovação para participar daqueles momentos chaves, né, de ideação, ou até antes, eu uso ele na jornada do usuário, por exemplo. Como é que você convida e engaja essas pessoas? Como você faz isso? Então, o arsenal de segurança, ele pega todas essas visões diferentes, ok? Bem, você viu, não tem condições de a gente apresentar as 17 etapas no único webinar, é muito extenso, eu não conseguiria ficar aqui, passar de qualquer forma, não dá, tem que passar no detalhe. Eu não teria condições de passar aqui no único webinar 100% dela, ok? Só que é o seguinte, eu fiz essa apresentação, no total deram 9 vídeos, onde apresentei o arsenal de segurança completo para a comunidade The Thinkers. Eu não sei se você já conhece, a comunidade The Thinkers é a comunidade que nasceu para quem comprou a licença ouro do Congresso Nacional de Design Thinking, que foi o CONATHINK, que realizamos em março, né? Então, para quem ingressou nessa comunidade, teve a oportunidade de conhecer todo o arsenal de segurança. E eu tive um feedback muito positivo do pessoal lá, né? E realmente, eu acho que foi a partir desse momento onde eu tive eu decidi compartilhar com vocês que estão participando aqui do Manifesto Design Thinkers, que estão recebendo as pílulas de inovação, eu decidi compartilhar só com vocês aqui. Então, não estou publicando esse conteúdo em nenhuma rede social, é simplesmente para você que está aqui me acompanhando com esse objetivo de levar o Design Thinking para a prática. Eu acho que o Arsenal é 100% casado com isso, ok? E eu não sei se você... Bem, você assistiu essas 7 etapas e se você gostou, achou legal a ideia de como eu conduzi essas 7 etapas, você ainda não tem ideia do que é aplicar o arsenal de segurança completo. Porque ele vai te possibilitar, sim, entregar uma inovação, uma solução baseada na inovação no final, no resultado final. E quais são os grandes pontos que me impressionam e que realmente me empolgam nesse trabalho?
A entrega que sai através do arsenal de segurança, está baseada no Design Thinking, ela tem um poder de impacto muito grande, porque você vai resolver exatamente o problema que está doendo, que está incomodando a sua persona naquele momento. E da maneira com que a gente desenhou, ele resolve o problema da sua persona e acaba impactando diretamente o stakeholder, que é o seu gestor, ou a pessoa que vai patrocinar o case do Design Thinking. Não o case, mas a implantação do Design Thinking lá na frente. Então, o resultado que sai no final do arsenal de segurança é um resultado impressionante. Mas, além do resultado final, tem uma série de sacadinhas bem legais que vem de bônus, vamos falar assim. Quando você aplica o arsenal de segurança, tem duas coisas muito legais que costumam acontecer. Primeiro, você é visto como um líder. Né? Por quê? Porque quando você aplica uma, duas, três vezes o arsenal de segurança, você consegue engajar as pessoas para solucionar um problema que estava ali há muito tempo. E esse processo de engajamento das pessoas faz com que você passe a ser visto como um líder, uma pessoa que consegue liderar outras pessoas para resolver problemas. Isso é espetacular. Né? E um outro ganho é que, para os seus gestores, você é aquela pessoa que resolve os problemas. Você passa a ser visto como uma pessoa que vem para resolver. Viu que sensacional tudo que vem junto com o Arsenal? É demais. Isso é demais. Eu me empolgo quando falo disso. Mas beleza. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu te mostrar, então, como é que você pode ter acesso a todo esse material. Tá? Espera aí que eu vou voltar para a apresentação e quero te mostrar como é que você consegue acessar todo o arsenal de segurança. Só um segundo. Ok? Ok, então o que eu preparei para vocês nesse pacote Arsenal de Segurança? Bem, o primeiro ponto, com esse pacote você vai ter condições de gerar o seu primeiro case de Design Thinking na sua empresa. Ok? Então, através dele, seguindo passo a passo de cada ferramenta, da maneira com que eu apresento, ao final do Arsenal de Segurança, você vai ter um case de sucesso com Design Thinking na sua empresa. Então, você conseguiu levar o Design Thinking da teoria para a prática. Você também vai ver aqui como você vai engajar as pessoas para o seu grupo de inovação. Você não vai chamar qualquer pessoa. Você sabe quais são as pessoas certas para chamar e você vai saber como engajá-las, tanto para fazer o convite, quanto para que elas interajam ao longo do processo. Né? Você também vai ter o momento em que é necessário envolver pessoas externas a esse grupo fixo. Né? Em determinados momentos, você vai ter que convidar pessoas de outras equipes, de outros times, para participar de reuniões. Você vai saber como você faz esse convite, como você conduz esse processo com eles, né? Nessas interações pontuais. Então, você vai saber como convidar, como conduzir e como extrair informações dessas pessoas. Né? E também, um dos principais ganhos é que você vai atuar com os seus stakeholders de forma assertiva. Então, você vai entender como identificar qual é o stakeholder que vai ser o seu patrocinador para levar o Design Thinking para a sua empresa. Né? Você identifica esse stakeholder e você vai gerar o seu case de sucesso que vai atingir esse stakeholder em cheio. Né? Então, não é qualquer case de sucesso, não é qualquer problema que você vai solucionar. Você vai solucionar o problema que vai impactar diretamente o stakeholder que você entende que é a pessoa que vai patrocinar o Design Thinking da sua empresa. E o mais legal de tudo, fazendo desta forma que eu te ensino no Arsenal de Segurança, vai chegar um momento em que o stakeholder vai vir conversar contigo para entender o que é o Design Thinking. Né? Olha só que inversão de papéis aqui. Geralmente o que a gente faz? Geralmente você aprende o Design Thinking e acha ele demais, acha muito legal e vai para dentro da sua empresa e quer vender o Design Thinking para o seu gestor. Você quer convencê-lo de que o Design Thinking é uma boa ferramenta, que seria legal implementar o Design Thinking na sua empresa. E você tenta fazer isso com conceitos, tenta explicar o Design Thinking. E aqui é o contrário. Aqui você vai criar um case, dependendo da empresa pode ser 2, 3 cases, mas você vai criar cases de sucesso. E através dos cases, você vai demonstrar o poder de impacto que o Design Thinking tem. E quando isso acontecer, o que vai acontecer é que o seu stakeholder vai querer entender como é que você está fazendo aquela entrega diferenciada. Né? Como é que está acontecendo isso? Como é que aquele problema que estava ali há tanto tempo
você começou a resolvê-los agora. Né? Então, ele vai vir atrás da informação. E esse é o momento em que você vai conseguir introduzir o Design Thinking. E, a partir daí, a cada momento, você vai conseguir ampliar o Design Thinking e trazer cada vez mais um trabalho voltado para a inovação, realmente. Ok? E o que está incluso, então, nesse pacote, né? Bem, o arsenal de segurança, eles são 17 ferramentas que vão permitir que você aplique o Design Thinking em qualquer lugar. Não importa a empresa ou a sua experiência com inovação, ok? Então, você pode implementar o Design Thinking numa empresa pequena, média, grande. Você pode falar que sua empresa não tem a cultura da inovação. Não tem problema. O Design Thinking pode ser aplicado em qualquer lugar. Né? E deixa eu te explicar uma coisa. Cultura de inovação, muitas pessoas falam, minha empresa não tem cultura de inovação. A inovação não precisa ser aplicada somente em empresas que têm cultura de inovação. Né? Se você aplicar o Design Thinking no seu time, o seu time está aplicando uma abordagem de inovação. Mas não significa que a sua empresa tenha cultura de inovação. Cultura de inovação, para falar a verdade, são muito poucas empresas que têm. A cultura da inovação seria uma situação onde eu entro na empresa e que se eu falar com o faxineiro, ele vai falar comigo sobre inovação. Se eu falar com o presidente, ele vai falar comigo sobre inovação. É fim a fim. Todo mundo fala inovação. Isso é cultura de inovação. Se eu tiver uma empresa grande, onde eu tenha um único time que possua 50 pessoas e essas 50 pessoas trabalham só com inovação, isso significa que essa empresa tem um time de inovação, mas não tem a cultura da inovação. A cultura da inovação é muito mais que um time, é muito mais que algumas pessoas. Eu estou falando que a empresa inteira respira inovação. Ok? Então é legal que você tenha essa noção, essa diferença do que é cultura de inovação e o que é aplicar inovação. Aplicar inovação, você consegue aplicar em qualquer empresa, e eu te garanto isso. Com o arsenal de segurança, você vai conseguir aplicar. Né? E esse passo a passo eu te dou tão mastigado, como você entra em cada ferramenta, como você executa e como você sai dela e como você parte para a próxima ferramenta, isso está tão mastigado que na verdade você não precisa ter experiências com inovação. Você não precisa ter uma experiência grande com inovação. Né? Se você seguir o que eu vou te mostrar, você também vai conseguir aplicar. Ok? Bem, esse treinamento é um treinamento que dura mais de 3 horas, que teve 2 grupos de pessoas que receberam esse treinamento. Né? Esse treinamento foi um treinamento bônus para quem adquiriu a licença do Conathink, que é a comunidade do The Thinkers. Né? Então, as pessoas pagaram para estar lá e ganharam esse treinamento. E esse treinamento foi vendido à parte. Foi vendido à parte para quem comprou o treinamento em si, o workshop, onde a gente fez uma série de encontros, onde tiveram webinários para tirar dúvidas e as pessoas compraram esse treinamento. Esses encontros, eles foram gravados, né? E hoje eu tenho 100% destas apresentações online. Eu tenho elas gravadas e estão disponíveis online, ok? Então, o Arsenal de Segurança, somando todos esses vídeos, você vai ter mais de 3 horas de treinamento 100% online. Você pode assistir no momento que você achar melhor, ok? E tem mais. A apresentação de engajamento. O que acontece? Antes de você começar a trabalhar numa melhoria, você vai ter que convidar as pessoas para fazer parte do seu time de inovação, né? Parte da equipe fixa. E como é que você faz isso? Eu tenho uma apresentação que eu montei para convidar as pessoas. Né? Então, simplesmente eu não escolho as pessoas e falo que agora vocês fazem parte do time de inovação. Né? Eu chamo elas, mostro essa apresentação, mostro como é que como é que a empresa está atuando até este momento e qual é a minha proposta de mudança e por que eu quero fazer essa mudança, qual o impacto que vai gerar para elas. E a partir daí, eu faço essa apresentação e no final, convido elas para ingressarem nesse time de inovação. Eu nunca tive uma recusa. Todas as pessoas que eu convidei se empolgaram e engajaram, fizeram parte do meu time de inovação, dos times que eu montei até então. E eu vou compartilhar com você essa apresentação. Eu vou te dar o PPT com toda essa apresentação. E mais que isso, eu vou gravar um vídeo detalhando como você faz essa apresentação. Então, eu vou falar o que eu falo em cada slide, como é que eu motivo as pessoas, como é que eu faço esse engajamento. Ok? Então, eu vou fornecer essa apresentação, tanto o PPT quanto uma gravação onde eu mostro como é que você vai realizar essa apresentação. Certo? E o seguinte, tem mais ainda. O Conathink,
que foi o primeiro Congresso Nacional de Design Thinking realizado no Brasil, aconteceu em março. Nós tivemos 38 palestras no total, ok? E eu separei aqui 7 palestras, que foram as 7 palestras mais assistidas, as mais comentadas e que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Então, eu vou te fornecer acesso a estas 7 palestras. A primeira palestra são os 3 pilares do Design Thinking, que é a palestra do Luiz Alt. Bem, o Luiz Alt, eu acho que dispensa apresentação. O Luiz Alt, ele foi uma das pessoas que trouxe o Design Thinking para o Brasil. Ele é o sócio, foi a pessoa que trouxe a Livework, que foi a primeira empresa de design de serviços criadas no mundo, é de Londres. Ele trouxe essa empresa para o Brasil em 2001, ok? E você deve conhecer ele bem do livro que ele escreveu, que é o Design Thinking Brasil, né? Então, ele é autor do livro Design Thinking Brasil. E ele fez essa palestra muito legal, falando sobre os 3 pilares do Design Thinking. Também vou fornecer para vocês uma palestra do Julian Jordan, que é como refinar e melhorar sua entrega através de estratégias inteligentes de prototipagem. É uma palestra somente de prototipagem. Ele vai trazer todas as boas práticas, como é que ele faz prototipagem, vai trazer cases. Então, aqui, ele vai te mostrar, vai ser uma palestra focada no pilar de experimentação. O Julian Jordan, ele é um nova-iorquino, né, que viaja o mundo trabalhando com Design Thinking e que nos últimos tempos constantemente está aqui no Brasil. Vamos lá? Terceira palestra, o poder do insight. Como a pesquisa melhora a eficiência de suas entregas. Esta é uma palestra do Gustavo Oliveira. O Gustavo é a pessoa responsável por inovação, pelo Design Thinking dentro da TOTUS, né? A TOTUS é a maior empresa de desenvolvimento do mundo. E ele foi a pessoa que implantou o Design Thinking dentro da TOTUS. Então, ele implantou e ainda fez crescer, né? Então, começou com uma salinha de 6 metros quadrados. Hoje eles estão numa sala, num prédio novo, numa sala de 250 metros quadrados, chamada, o espaço dele, o setor dele se chama UX Lab. Está sensacional e ele é a pessoa responsável por fazer tudo isso acontecer, né? Se há pouco tempo você recebeu uma palestra dele, que eu enviei, sobre como extrair os melhores insights através da pesquisa, esta é outra palestra, ok? Não é a mesma palestra. Então, esta é uma palestra focada, que ele realizou lá no Core Think. Então, vale muito a pena assistir ela. Depois nós temos 3 momentos para usar o storytelling no Design Thinking e tornar suas soluções muito mais poderosas. Bem, essa palestra ela é ministrada pelo Rodrigo Giafredo, que é da IBM América Latina, ok? O Giafredo, nossa, cara, esse cara é sensacional. Ele montou uma palestra para falar de storytelling, quais são os momentos fundamentais do storytelling e quando você encaixa esse storytelling no processo do Design Thinking. Então, tem momentos específicos, quando você coloca o storytelling, que é a história da sua persona, quando você coloca essa história, ele ajuda a engajar as pessoas que estão trabalhando na solução em resolver o problema daquela persona. Não é mais solucionar o problema XYZ, é como nós vamos resolver o problema da persona X, mas é da pessoa. Então, o storytelling tem esse poder de engajamento. E aqui o Rodrigo Giafredo fez uma palestra onde ele conta toda a história do storytelling, conta as etapas do storytelling e mostra em que momento você tem que inserir o storytelling dentro do Design Thinking. Espetacular. Pode ser que você também tenha recebido uma pílula de inovação sobre storytelling do Rodrigo Giafredo, e ali tem um pedacinho, se não me engano ali tem 7 minutos desta palestra. Só que essa palestra completa, ela tem praticamente 50 minutos, ok? Vamos lá, próxima palestra. Próxima palestra, na verdade, é uma mesa redonda, né, que é por que utilizar o Design Thinking, suas principais barreiras e como superá-las. Essa foi uma das palestras mais comentadas do Congresso. Ela foi ministrada pelo Arthur Cajá, o Daniel Pan e o Marcelo Nascimento, né? Então, esse aqui foi um bate-papo de como o Design Thinking tem sido utilizado. Quais são as dificuldades que se encontram hoje. Então foi um bate-papo muito legal, muito comentado, e eu acho que vocês vão tirar grande proveito dessa mesa redonda. Depois nós temos aqui outra mesa redonda, né, que é como lidar com a incerteza e ambiguidade no processo de inovação. Então esse aqui ele já está abordando, por exemplo, como é que as empresas estão lidando com a etapa de experimentação.
que como é que você pode lidar com a questão de errar, de fazer um protótipo, esse protótipo não ser aceito, voltar para dentro de casa, refazer ele. Então, são vários pontos que trabalham de como a empresa está aceitando o Design Thinking, como ela está lidando com o Design Thinking. E o que é muito legal nessa mesa redonda é que nós temos o Edgar Stuber. O Edgar ele é doutor em problemas complexos. Nós temos o Gustavo Oliveira, que é o responsável por Design Thinking, pelo time de Design Thinking dentro da TOTOS, que a gente já falou um pouquinho antes ali dele. Nós temos o Renato Vieira, que ele trabalha com inovação dentro da Petrobras Distribuidoras. E nós temos o André Fleury, que trabalha na engenharia da USP. Então, o que é bacana aqui? Todas as perguntas, cada pergunta, são direcionadas para cada um dos participantes. E aqui a gente tem uma pessoa que representa a empresa privada, temos uma pessoa que representa a empresa estatal e temos uma pessoa que representa a academia. Então, para cada pergunta, você vai ter pontos de vista totalmente diferentes de como eles lidam com o Design Thinking, né? A diferença desta mesa redonda para a mesa redonda anterior é que aqui o Edgar ele é o mediador. Ele faz as perguntas e nós temos essas três visões que o Gustavo, o Renato e o André respondem. Já na mesa redonda anterior, é um bate-papo, não tem um mediador. É um bate-papo informal entre o Marcelo, o Daniel e o Arthur, o que tornam duas palestras totalmente diferentes uma da outra e que ambas trazem muito valor. E a última palestra que eu separei para vocês é o Design Sprints by Google Ventures, que é onde o design e a velocidade importam. Aqui a Carla Debona, ela apresenta esse processo que o Google criou, que é o Design Sprints, que é um processo de inovação em 5 dias. Ela mostra como você starta sprint de inovação em 5 dias. Quando é que você faz isso e como você faz isso, né? Eu não sei se você teve oportunidade de conhecer a Carla ou de participar de algum evento onde ela esteve, mas a Carla é sensacional. Ela foi selecionada como uma das 100 mulheres mais influenciadoras do Brasil e do mundo, né? Então é difícil pegar ela para participar de eventos como esse, como o Conathink, ou até de outros webinars que eu já consegui promover junto com a Carla, porque ela está sempre viajando, né? Então, agora, 2 semanas atrás, ela estava na Rússia, ficou 3 semanas na Rússia, voltou, e essa semana já está embarcando para a China, né? Então, realmente, a agenda dela é super concorrida, ela está indo agora para a China fazer uma apresentação para a Unesco, né? Então, ter a oportunidade de ver essa apresentação dela, eu sei que vai agregar demais para vocês. Também foi uma palestra muito, muito comentada dentro do Conathink, ok? Vamos lá. Então, o arsenal de segurança, né? Só o Conathink, para quem adquiriu o Conathink, que teve acesso a essas palestras que eu acabei de mostrar para vocês e ganhou de bônus o treinamento, essas pessoas pagaram R$ 455, ok? O treinamento em si, e daí esses R$ 455 você não vai pagar, você vai levar essas palestras de graça, ok? Eu estou te dando de graça essas 7 palestras, que foram as palestras mais comentadas, você vai levar sem custo algum. O treinamento do Arsenal de Segurança, ele custa R$ 497, ok? Mas eu estou fazendo para quem entrou no projeto do Manifesto Design Thinker, né, que é justamente essa frente nova que eu estou fazendo, que eu quero engajar as pessoas e eu quero realmente fazer com que todos vocês consigam levar o Design Thinking da teoria para a prática. Então, essa oferta eu estou passando somente para quem entrou na minha lista do Manifesto Design Thinker, né, que recebe as pílulas e vai receber uma série de materiais daqui para frente. E você não vai receber ela de novo, ok? Então, neste momento, eu vou fazer de R$ 497 por R$ 197, ok? Para você adquirir o treinamento do Arsenal de Segurança por R$ 197, é só você digitar no seu browser o link que está aqui abaixo. Então, aqui abaixo tem o link, que é bit.ly/Arsenal de Segurança. Digita lá, esse link vai estar disponível para você adquirir o Arsenal de Segurança somente hoje, nesse valor de R$ 197. Você não vai receber essa proposta novamente, ok? Não tenho planos de passar ela novamente. Com o Arsenal de Segurança, você vai receber, então, passo a passo das 17 ferramentas, como executá-las, como engajar as pessoas, quando envolver pessoas externas, não só das ferramentas, mas
como você vai... todas aquelas sacadas, as sacadas que eu fui pegando ao longo do tempo, de executar de uma forma, não funcionar e executar de outra forma para fazer funcionar, tudo isso está dentro do treinamento Arsenal de Segurança e ainda terá as 7 palestras do Conartink, que são palestras sensacionais, que você vai ter tudo pelo valor de R$ 197, mas é somente agora. Aproveita então, clica aqui no link, ou melhor, digita esse link no browser, ou então, aqui embaixo da página, fora do vídeo, aqui na página, eu coloquei também esse link lá para você copiar, clicar se for o caso, para ir até a página. Então aproveita esse momento, porque se não for agora, você não vai conseguir mais esse valor. E olha, eu não sei se você já olhou para o mercado, já viu os treinamentos que tem aí. Esse valor aqui é um presente para você. Acredita em mim. Esse valor você não vai encontrar em outro lugar, você não vai encontrar em nenhum outro momento. Mas vamos lá. Além de tudo isso, eu te dou a garantia de 30 dias. É uma garantia incondicional, né? Risco zero para você. Eu confio tanto no Arsenal de Segurança de que você vai conseguir levá-lo para o seu dia a dia, que vai conseguir aplicar ele e que vai ter um resultado positivo. Eu acredito tanto nisso que você pode adquirir o treinamento, acessar o treinamento, fazer todo o processo. E se você achar que ele não é para você, que ele não atendeu a sua expectativa ou que ele não te ajudou, me manda um e-mail e eu te devolvo 100% do valor, ok? Te garanto, satisfação garantida. Se você por acaso achar que não lhe atendeu, só me mande um e-mail que eu te retorno 100% do valor, sem questionamento, sem argumentar, sem tentar te convencer. Manda um e-mail, valor de volta, 100% na sua conta. Fechado? Então, era isso. Agradeço muito a tua participação até aqui. Se você quiser levar o Design Thinking para o seu dia a dia, esta é a sua oportunidade. Agora, se você achar que não é para você, sem problema algum, você vai continuar recebendo as pílulas de inovação, vai continuar recebendo outros conteúdos e o importante é que você ficou até agora e conseguiu absorver todo esse conhecimento que eu já te passei até aqui. Ok? Grande abraço, boa noite.